Hoje eu vim trazer para vocês aqui duas situações, duas pessoas que eu atendi essa semana, contar um pouquinho da história delas, para vocês entenderem que nem toda trombose, tá bom? Nem todo caso de trombose nos membros inferiores necessariamente ele é sintomático, ele dá sintomas, ele causa dor, ele causa inchaço e peso nas pernas. Nem sempre isso acontece. Ah, mas aí você fica para meu Deus, Antônio, mas e se eu tô tendo uma trombose agora, nesse momento, tudo isso aí que você tá falando tá acontecendo comigo agora? Calma, vamos devagar, porque o que eu tô trazendo aqui para vocês é informação para vocês poderem se cuidar, tá bom? Não necessariamente todas as pessoas vai ser dessa forma, vai acontecer isso. São casos um pouco diferentes, casos de exceção, para vocês principalmente entenderem que se acontecer algum sintoma, né, quando seu organismo reclama, tem alguma coisa que você sente diferente, é sinal que você deve procurar um médico. Se nada de errado estiver acontecendo, o organismo, né, você não vai sentir nada, não vai dar nenhum sinal que alguma coisa está errada. E, né, que medicina também, casos clínicos, muitas vezes não é matemática. Nem tudo em medicina 1 mais 1 é igual a 2. Tá bom? Não é a coisa assim, sempre vai ser daquela forma. Existem casos de apresentação atípica. E o que eu quero falar hoje com vocês? 2 casos de trombose nos membros inferiores que se manifestaram de forma atípica. Se manifestaram não com aquela dor, aquele peso, inchaço na perna, né? Em uma das pernas de início recente, de início súbito. Não, foram casos bem diferentes. Então vamos lá, pessoal. As duas foram bem similares. Uma era uma paciente, né? Uma paciente que foi parar na UTI por conta de falta de ar. E a gente atualmente está vivendo na pandemia. A primeira opção foi pensar em coronavírus, foi negativo, felizmente. E aí nunca teve asma, não teve problema nenhum pulmonar durante a vida, nunca tinha tido relato. E essa paciente era uma paciente relativamente jovem, se eu estou me lembrando aqui, entre 40 e 50 anos. Era uma paciente do sexo feminino, relativamente jovem, começou uma falta de ar súbita, foi no pronto-socorro. O médico avaliou, pediu alguns exames que ele achou necessário, não vou relatar todos aqui, mas o que fez o diagnóstico foi um exame dos pulmões, onde via circulação dos pulmões, chamado de angiotomografia pulmonar, ok? E aí nesse exame o que constou? Constou tromboembolia pulmonar, constou um trombo nos pulmões. Tinha um trombo nos vasos sanguíneos que nutrem esses pulmões, né? Que carregam o sangue por ali. E o que os pulmões fazem? Troca, né? Quando eu respiro, puxo o ar, quando a gente inspira, coloca oxigênio no meu sangue. E quando eu expiro, solto o ar dos pulmões, eu libero gás carbônico. Então, quando o trombo está lá nos pulmões, nos vasos sanguíneos dos pulmões, esse trombo ele impede, né, que o sangue circule, impede que o sangue passe ali para fazer essa troca gasosa. E aí a pessoa fica o quê? Com falta de ar. Fica o que a gente chama em termo técnico de dispneica. Ela sente falta de ar, fica ofegante mesmo em repouso, sem fazer atividade física. Ela manifesta, né, com falta de ar. E aí, pessoal, vamos entender o que é o tromboembolismo pulmonar. Esse trombo ele pode se formar ali, o que não é o mais comum, ou ele pode se formar em outra parte do corpo e ir parar nos pulmões. Tá certo? Então a embolia pulmonar, né, que é a apresentação mais típica, é quando esse trombo se forma principalmente nos membros inferiores. Ele migra, ele solta, seja parcialmente, seja totalmente, navega pelos vasos sanguíneos, pelas veias da perna, pelas veias da barriga, do tórax, e vai parar lá nos pulmões. Então quando isso acontece, né, a doença venosa, a trombose, ela é uma doença que pode envolver qualquer veia do corpo. E quando isso acontece, esse trombo se forma em uma parte do corpo e vai parar nos pulmões, é chamado de tromboembolia pulmonar. Para a gente saber se esse trombo foi, né, formado em outro local do corpo, geralmente a gente pede um exame de ultrassom, chamado de ultrassom com Doppler, ou ecodoppler, ou duplex colorido, ou Doppler colorido, é o mesmo exame. Tá bom? São nomes diferentes que às vezes a gente chama, mas como é o Doppler. Então, para quem não conhece esse exame, é um exame como se fosse um ultrassom. A gente pega aquela pecinha parecida com o aparelho de ultrassom que faz na barriga para ver o fígado, para ver o bebezinho quando a mulher está grávida. Aquela mesma pecinha, né, uma semelhante, vai passar com gelzinho nas pernas. E por que nas pernas? Né? Porque geralmente é o local mais comum. Né? Mais de 50% dos trombos são formados nos membros inferiores, se desprendem e vão parar no pulmão. Tá certo? E aí o que aconteceu? Nessa paciente não tinha nenhum relato de peso, cansaço, dor, inchaço, nada nas pernas. A paciente totalmente assintomática nos membros inferiores, e a gente achou um trombo naquela veia atrás do joelho,
na dobrinha do joelho na parte de trás, chama veia poplítea. Veia poplítea, tá bom? Essa veia poplítea tinha um trombo. Como que a gente identifica o trombo no duplo? A gente consegue ver que a veia não está lisinha, dentro dela tem alguma coisa ali, um material que gera eco, que fica um pouquinho mais brilhante no exame, tá bom? E a gente tenta apertar a veia e porque ela tem um conteúdo dentro dela, a gente não consegue apertar a veia, né? E se a gente colocar a cor no exame, o Doppler colorido, a gente vê que o sangue não está passando, preenchendo toda a veia. Ele passa em volta do trombo e no local onde está o trombo não aparece sangue passando ali. Então, pessoal, nesse caso, o que aconteceu? Temos o diagnóstico de um trombo na veia poplítea, na perna esquerda, e temos o diagnóstico de um trombo nos pulmões. Ou seja, com o Doppler a gente identificou na perna e com a angiotomografia nos pulmões. Então, provavelmente, o que aconteceu? Ela teve uma trombose na perna esquerda. De alguma forma, o organismo compensou, os vasos sanguíneos conseguiram levar o sangue. Ah, Antônio, mas isso pode acontecer? Não é o mais comum, não é rotina, mas pensa na rua aí da sua casa. Você tem a avenida principal e você tem as ruas laterais, não é isso? Se essas ruas laterais permitem que os carros saiam da rua principal, se tiver um engarrafamento na rua principal, alguns carros vão saindo desse engarrafamento pelas vias laterais, ou seja, a perna dela não inchou. Tá certo? E parte desse trombo, porque tinha trombo na perna e tinha trombo no pulmão, e parte dele migrou para os pulmões, tá certo? Se desprendeu um pedaço dele e migrou para os pulmões. Ah, Antônio, outra pergunta, o trombo pode migrar totalmente? Você fazer o Doppler e não achar nada nas pernas e ter um trombo no pulmão? Pode também, pessoal, o trombo pode migrar totalmente, né? Não é o mais comum também, mas também pode acontecer. E esse trombo também pode formar no pulmão, também não é o caso dela, já que a gente achou o trombo nos dois locais. E a outra paciente é um caso bem semelhante, só que é uma paciente um pouco mais idosa, uma senhorinha já, se eu não me engano, mais de 70 anos, não vou lembrar exatamente a idade agora, e aconteceu algo semelhante. Falta de ar súbita, apareceu à noite, começou com a falta de ar, pandemia, feito exame de coronavírus negativo, feito alguns outros exames, né? Não vou relatar também todos que foram feitos, foi investigado o coração, outros problemas, e um dos exames foi a angiotomografia dos pulmões, positiva para tromboembolia pulmonar, achou trombo nos pulmões e pediram para eu avaliar, fazer outro exame, né? Fazer um exame complementar chamado de Doppler, que eu já expliquei no vídeo, e achei um trombo também, coincidentemente, na veia poplítea dessa paciente, aquela veiazinha que passa atrás do joelho, só que na perna direita, na perna oposta da paciente anterior do vídeo. Então, mais um caso de apresentação atípica, tá bom? De apresentação atípica de uma trombose nos membros inferiores, que não gerava inchaço, nada nas pernas, as pernas totalmente assintomáticas, e que deflagrou a doença através dos pulmões, através, né, de uma falta de ar súbita, de uma dispneia aguda, tá certo? Então, o que fica de mensagem desse vídeo? Primeira coisa, né? Medicina não é ciência exata, 1 mais 1 é igual a 2, não. A gente vai estatisticamente, probabilisticamente. Quando a pessoa aparece com a perna inchada, né, é a apresentação mais típica de uma trombose venosa nos membros inferiores. E se a seguir ela inicia uma falta de ar, a gente começa a inferir que um pedaço daquele trombo pode ter se deslocado e parado nos pulmões. Essa, pessoal, é a apresentação clássica, tá bom? É a apresentação típica. Só que em alguns casos a gente tem a apresentação atípica. Em outros casos a gente não tem a correlação. Trombo nas pernas, trombo nos pulmões, nem sempre é assim. Então é isso que eu venho chamar a atenção. Se você começou a sentir alguma coisa, seu organismo está dando sinal que alguma coisa está errada, ok? Então é importante procurar um médico. Se você não está sentindo nada, não é para ficar desesperado, alarmado e ir no médico para fazer exame. Ah, vou fazer um exame lá de rotina, quero ver minha circulação, porque vai que eu estou com trombo agora assistindo um vídeo e esse trombo vai migrar. Qual que é a chance de você dar trombose? A chance, se você se cuida, é baixa. Vamos falar um pouquinho mais nesse vídeo então sobre os cuidados que você pode ter sobre trombose. Daqui a pouco eu falo. Mas a mensagem que eu queria passar principal, né, é que nem todos os casos são típicos, né? A apresentação não é sempre igualzinha, sempre que senão ia ser muito fácil, nem precisava do médico, né? Nem precisava do raciocínio médico, nada. Ah, inchou minha perna, senti falta de ar,
deu trombose na perna e o trombo migrou, foi pro pulmão, parte dele, deu embolia. Fácil, em casa mesmo você já resolveu o problema. Não, pessoal, nem sempre é assim. Às vezes acontecem apresentações atípicas das doenças, tá bom? E aí, então vamos falar um pouquinho sobre a trombose. O que é a trombose venosa, né? Explicar um pouco o que vocês podem fazer para se cuidar, o que é a trombose, como que é o tratamento. A trombose, ela é o seguinte: primeira coisa para a gente entender é como se forma a trombose. A trombose nada mais é do que um conjunto de células sanguíneas, plaquetas, hemácias, que são células da série vermelha do sangue, e a fibrina. Antônio, o que é isso? Imagina se eu pegar um caminhão, colocar dentro do caminhão um monte de saco de cimento e saco de açúcar, tá bom? Várias células do sangue, saco de arroz, saco de milho, saco de feijão. Vou colocar dentro daquela caçamba do caminhão um monte de saco e coloco uma lona por cima, né? O que a fibrina faz? A fibrina é aquilo que amarra aquela lona em cima do caminhão para segurar as coisas dentro da caçamba do caminhão, para nada sair, nada poder fugir dali. Então a fibrina é isso, é o que amarra as células do sangue, fazendo um coágulo, um tampão, né? Fazendo um trombo dentro da veia. Esse trombo pode entupir a veia totalmente ou parcialmente. Então a manifestação clínica vai desde sintomas leves a sintomas mais graves. Então a fibrina é o que entrelaça, é o que amarra essas células sanguíneas e faz o coágulo. Tá, Antônio, mas o que causa esse coágulo? A gente costuma falar que são 3 coisas que favorecem o surgimento do trombo, que é o aumento da coagulação do sangue, que a gente chama de hipercoagulabilidade. Daqui a pouquinho eu vou falar de várias causas que causam hipercoagulabilidade de forma prática, tá bom? A êxtase, né, que é o sangue ficar parado ali, igual o leite, quando fica parado não talha uma nata, não fica uma coisa mais sólida em cima. Então o sangue parado, êxtase sanguínea e lesão do vaso, um machucadinho na parede do vaso, lesão endotelial. Esses 3 fatores que a gente chama de tríade de Virchow, né? Hipercoagulabilidade, tá? Trava a língua nessa hora, né? Nessa hora do dia. Lesão do endotélio, que é a parede do vaso, né? Lesão nos vasos sanguíneos. E sangue parado, êxtase sanguínea, são os 3 componentes que vão se juntar para favorecer a formação do trombo. E aí, o que de forma prática, Antônio? Fala para mim de forma simples, de forma prática, o que favorece o surgimento do trombo. Então são várias coisas que a gente faz nos aproximam de uma trombose, várias coisas que a gente faz nos afastam, previnem, protegem contra uma trombose. Fala para mim de forma prática, Antônio, de forma simples, fácil, direta, o que eu posso fazer de errado, o que eu posso fazer de certo. Primeira coisa que eu posso citar é o que? Na mulher, né, o uso de anticoncepcionais, hormonais, uso de hormônios, seja na reposição hormonal da mulher mais idosa, que às vezes repõe para diminuir aqueles sintomas pós-menopausa, ou na menina jovem que usa contraceptivo oral, comprimido, a pílula, para prevenir, né, para evitar a gravidez, ou hormônio injetável, anticoncepcional injetável, ou adesivo, ou implante, todos esses levam uma carga hormonal para a mulher e os hormônios, né, femininos, eles têm relação com trombose. Segunda coisa, ficar parado muito tempo na mesma posição. Pode ser tanto do dia a dia, você fica várias horas do dia sentado, várias horas em pé, como pode ser situações que realmente não tem como andar. Quebrou a perna, tem que ficar um pouco, né, sem caminhar. A pessoa às vezes que tem algum problema neurológico, não pode andar, fica em cima de uma cama, né? Pessoas às vezes que têm problemas de senilidade, Alzheimer, já avançado, não andam. Então, essas pessoas têm alto risco para trombose. Outra coisa, Antônio, fumar cigarro é muito prejudicial à circulação. O cigarro é um veneno para a circulação. Então, o tabagismo, o hábito de fumar o cigarro, né, aumenta o risco de trombose. Obesidade, se alimentar de forma inadequada, né, hábitos de vida, vamos juntar tudo num grupo aí. Excesso de peso, come mal, não faz atividade física. Então esse conjunto de coisas pode somar e favorecer uma trombose. Antônio, gestação. Por que gestação, Antônio? Gestação logo gravidinha, que é uma das melhores fases da mulher. Sim, a gestação causa alterações hormonais, né?
vamos dizer assim, entre aspas, é uma tempestade hormonal no organismo feminino, por isso que mulher às vezes tem depressão após o parto, durante a gestação tem mulheres que ganham peso, comem compulsivamente, porque às vezes os hormônios das mulheres, eles, durante a gestação oscilam mesmo, isso mexe com a cabeça da mulher também. Nem todas vão acontecer isso, claro, mas algumas vezes pode acontecer, e a explicação algumas vezes está aí, nessa, entre aspas, tempestade hormonal que o organismo da mulher passa pelo período gestacional. E, inclusive, uma das manifestações pode ser a trombose. Os hormônios que aumentam, que se alteram no período gestacional, podem também propiciar, favorecer a trombose. Outra coisa, Antônio, histórico familiar, trombofilias. A pessoa que tem histórico familiar de trombose provavelmente tem também um risco aumentado, principalmente em parentes de primeiro grau, Pessoas que já tiveram um episódio estão mais suscetíveis a terem um segundo episódio. Trombofilia é outra causa, São doenças que alteram a coagulação do sangue, tanto favorece a formação de trombo quanto o risco de sangramento. Câncer, neoplasia maligna, câncer, vários tipos de câncer têm associação com trombose. Então, pessoal, algumas coisas são modificáveis, Por exemplo, se você tem um histórico familiar, não tem como mudar isso. Se você já teve trombose, não tem como voltar no tempo e apagar, o episódio que você já teve. Se você tem uma doença maligna, câncer, ela pode até ser curada, mas naquele período do tratamento não tem como mudar. Você está portando a doença, tem chance de ter trombose. Às vezes a pessoa, E aí tem outros fatores que são modificáveis, Às vezes a pessoa quebrou a perna, precisa ficar um tempo em cima da cama, mas depois ela volta a andar. Às vezes a pessoa se alimenta mal, está obesa, fumando, toma anticoncepcional, tem algumas coisas que a gente pode alterar. E tem coisas que são modificáveis, que a gente pode se cuidar, e outras que a gente pode fazer para prevenir. Antônio, me dá um exemplo, Fazer movimento de panturrilha. Pensa comigo aqui, toda vez que eu estou movimentando, o sangue está circulando. Não é isso? Eu estou combatendo a êxtase sanguínea. Tá certo? Que é um dos componentes da tríade de Virchow que a gente falou agora atrás. O uso da meia compressiva, ferramenta poderosíssima para prevenir trombose, aquela meia elástica, meia compressiva. Você já falou de meia, Antônio, já começou a me incomodar, não gosto de meia, nada me apertando. Então, a primeira coisa que você tem que pensar, o problema da meia compressiva está dentro da sua cabeça. O receio que você tem, só de eu falar isso já te incomodou, O problema está aqui dentro. Por quê? Você não sai na rua pelado, Você caminha, você usa sutiã, você usa cueca, você usa meia normal para calçar o tênis, você sai na rua de tênis, então você usa óculos, então se você está usando óculos e se incomoda, mas você usa porque precisa. Então, se você setar o seu raciocínio, sua mente, para usar a meia porque você precisa, principalmente se você já teve trombose, se você fuma, se você tem histórico familiar, se você setar a sua cabeça, mudar a chave lá, eu preciso disso para evitar problema sério, A meia é uma ferramenta para eu prevenir, para eu evitar trombose, e com a trombose ter um problema de embolia pulmonar e poder ter problema grave. Se você mudar essa chave, na hora que você mudar isso na sua cabeça, você vai ver que o problema está aqui. Porque você se adapta a um sutiã, você se adapta a um óculos, você se adapta a um calçado. Claro que a meia não é, mas a meia me aperta, me incomoda. Tem que ver se ela está do tamanho certo, se ela foi comprada na compressão certa, se você pegou a meia da sua irmã, da sua mãe, da sua colega. Então, por isso que às vezes a meia não serve para a pessoa. A meia eu não comprei, peguei emprestado da minha irmã, ficou horrível, me apertou, machucou, incomodou. Não é para isso, a meia não é para incomodar. Assim como você usa um sutiã apertado, te incomoda, você quer tirar, mas por quê? Porque está do tamanho errado. Se você usa um calçado apertado, vai com saltão, aquele saltão plataforma. Lembrei, outra causa que pode favorecer a trombose. Por quê? Ele é tão alto, mas tão alto, que você não consegue nem fazer aquele movimento com a panturrilha. Então, seu corpo já te manda sinal, tem alguma coisa ruim aí, começa a doer. A dor é um mecanismo de proteção. Se tem alguma coisa doendo no seu corpo, tem alguma coisa errada. É um sinal que o seu corpo está te mandando, que tem alguma coisa ali incomodando ele. Então, se a meia está te incomodando, é porque ela não está certa, não está adequado o tamanho, a compressão para você. A meia não é para incomodar, tá bom? A meia prescrita do tamanho correto, com a intenção correta, porque tem meia também que às vezes a gente passou para a pessoa para tratar um problema, às vezes para tratar um inchaço de uma trombose, é uma meia com uma compressão um pouco maior. Talvez para você que nunca teve trombose,
Pode ser uma meia para prevenção, uma meia com a compressão um pouco mais baixa, né? Que a intenção é o quê? Prevenir, não é tratar, então são compressões diferentes, tá certo? Então, pessoal, primeira coisa, né, que a gente tem que entender são os motivos. Falamos um pouquinho sobre as causas, que a gente, né, alguns fatores que favorecem a trombose e outros fatores que previnem, tá bom? E aí vamos prosseguir. Tá, Antônio, entendi essa parte, né? Tudo bem, tranquilo, entendi. E agora, como que eu identifico? Como que eu posso saber quais sinais que o meu corpo manda que eu posso, nesse momento, estar tendo uma trombose? Então, como que é a apresentação clássica, né? Lembrando que nem sempre a apresentação clássica acontece. Estatisticamente, a maioria das vezes, né? Mais da metade dos casos, a apresentação é típica. Em alguns, como foi esses exemplos que eu dei no vídeo, a apresentação pode ser atípica. Então, qual que é o quadro clínico clássico? Típico: uma dor unilateral só em uma perna, tá? As duas pernas podem dar trombose? Pode, em alguns casos pode, mas é outra manifestação atípica. O mais comum é o quê? Uma dor unilateral só em uma perna, direita ou esquerda, tá bom? O corpo geralmente não escolhe, acontece, simplesmente acontece. Não tem aquela coisa assim, mais na direita, mais na esquerda, não. Isso aí é estatística, tá? E essa dor começa de forma repentina, forma súbita, aparecimento recente. Antônio, então eu tô com a dor 6 meses, minha perna tá inchando, todo dia de noite a dor piora, acontece direitinho, amanhece direitinho, de manhã eu não sinto nada, no final do dia eu chego com a perna cansada, pesada, inchada em casa, tem 3, 6, 9 meses. Isso é trombose? Não é apresentação típica, tá bom? Não é o quadro clínico típico. O quadro clínico típico é o quê? Dor unilateral, de início recente, súbito, repentino, acompanhado de um inchaço de difícil melhora. Você levanta a perna, melhora só um pouquinho, né? No começo do dia a perna já amanhece inchada, no final do dia está mais inchada ainda, ou seja, está piorando, está progredindo. Então esse é o quadro clínico clássico da trombose, a manifestação típica. Então, se isso aconteceu, é um sinal para procurar um médico, né? Ser examinado, fazer talvez alguns exames complementares e provavelmente, né, essa pessoa pode estar tendo uma trombose. Por que você falou provavelmente, Antônio? Não necessariamente é? Exatamente, pessoal, não necessariamente é. Tem outras doenças que podem se confundir com trombose, né? A artrite, a dor ciática, a neuropatia diabética, né? Geralmente até bilateral, mas em alguns casos pode causar dor unilateral, pode se confundir com trombose? Pode, tá bom? Tem outras doenças também que têm apresentações atípicas que podem se confundir com trombose. Então, não adianta, tô sentindo tudo isso, já vou começar o remédio aqui, vou olhar ali na internet e já vou começar a me tratar. Não, tá bom? Tem que ir no médico, fazer o diagnóstico certo, né? Medicina, como eu estou usando esse estudo que eu falei aqui, não é 1 mais 1 é igual a 2, não é ciência exata, tá bom? O remédio tem que ser começado pelo médico, prescrito pelo médico. Qualquer remédio tem riscos e benefícios. Se ele está fraco, né, ele não está tratando nada. Se ele está forte, ele pode fazer mais mal do que bem, ok? Então, como é que é feito o diagnóstico? Tá, Antônio, já acionou aquele gatilho de alerta na minha cabeça, já sei identificar uma trombose, já sei o que causa, já sei o que previne. Agora, fala mais para mim do diagnóstico. Você já entendeu no vídeo, né, que dependendo da localização onde acontece a trombose, o diagnóstico pode ser diferente, que nas pernas o Doppler é uma ferramenta poderosa. Existem também alguns exames de sangue que podem ajudar ou às vezes até atrapalhar no exame da trombose, no diagnóstico da trombose, entendeu? Então o médico vai te ajudar nesse momento, nesse diagnóstico, vai te orientar. E o tratamento? E deu trombose, lascou, tem que operar? Geralmente não. A cirurgia, né, algumas cirurgias, algumas intervenções são indicadas, na maioria das vezes, em alguns casos bem específicos, bem típicos. Quais, Antônio? Tromboses muito graves, muito extensas, que podem comprometer até o risco, botar até o membro em risco, né? Não é típico também pessoa perder perna por causa de trombose venosa, né? Ter que amputar membro, não é o mais clássico. Poder acontecer pode, mas é a exceção, pessoal. Não fica com medo, com paranoia na cabeça, não. Tem que ter medo da trombose no sentido de se cuidar, de procurar o médico, dela ir para o pulmão e causar uma embolia grave a ponto da pessoa faltar o ar e não ter problema. Então não dá para brincar com trombose. Agora, perder a perna geralmente é na trombose arterial, tá bom? É outra causa, outro problema, é outra doença. A trombose venosa geralmente a gente trata com remédio,
tá? Cirurgia, risco de perder o membro, de amputação de perna, não é o típico na trombose venosa, né? Se ela for muito grave, virar uma flegmose, até pode acontecer, mas não é a apresentação mais comum. Então o tratamento geralmente ele é feito com comprimido, tratamento oral, comprimido, toma no horário, todo dia, no horário certinho, conforme recomendado pelo médico. Alguns comprimidos, né, a gente pode precisar fazer exame de sangue de controle, porque altera a coagulação, como os cumarínicos, que é o Marevan, o Coumadin, se você já ouviu algum desses remédios, esses aí precisa ficar fazendo exame de sangue. Ou os novos anticoagulantes, esses não precisam ficar fazendo exame de sangue, tá bom? Que é o Xarelto, a Rivaroxabana, o Eliquis, que é a Apixabana, o Pradaxa, que é a Dabigatrana, ok? E o tempo de tratamento ele é diferente, né? Depende da gravidade do caso, de qual veia foi acometida, na maioria das vezes de 3 a 6 meses. Em alguns casos até 1 ano, dependendo do caso até para a vida toda, né? Se a pessoa às vezes tem trombofilia, trombose de repetição, às vezes pode ser necessário fazer uso contínuo, se o médico assim recomendar, ok? E aí, pessoal, o que eu quero chamar a atenção também? A grávida é outra situação especial que na maioria das vezes a gente não pode fazer comprimido, a gente tem que fazer injeção. Por isso que se você conhece uma gravidinha, já teve contato, já soube de alguma amiga grávida que está tomando as injeções, e geralmente é esse o tratamento da grávida também, tá bom, pessoal? A grávida, o comprimido não costuma ser a melhor opção para a grávida, tá? Costuma ser as injeções mesmo, o Clexane ou o Versa, que são heparinas, heparinas de baixo peso molecular, a noxaparina. Então, Antônio, precisa internar ou não precisa internar para trombose? Aí vai depender, né, de cada caso. Às vezes a pessoa é bem orientada, bem de saúde, né, lúcida, tem uma família presente, ativa, vai ajudar ela, vai cuidar, se acontecer alguma intercorrência em casa, levar ela para o hospital. Então, nessas pessoas, às vezes a gente pode ponderar e deixar ela tratar em casa, né? A trombose não foi tão grave, tão intensa. Se a pessoa, né, foi no hospital, às vezes tem condição de saúde um pouco comprometida, já infartou, coração grande, ou problema para respirar, já tem asma ou doença pulmonar crônica, né? Nesses casos, às vezes a gente tem que ter um pouco mais de atenção. Às vezes internar, manter o paciente um pouco mais de tempo internado, até a gente ter segurança para liberar. Então, pessoal, aqui foi um apanhado geral, tá? Para vocês entenderem que a trombose nem sempre ela tem manifestação típica. Aqui você aprendeu também como é que ela acontece, né? O que pode fazer para evitar, o que pode fazer para aproximar, o que causa a trombose, né? Como que é feito o diagnóstico, como que é feito o tratamento. Então, se ficou alguma dúvida, pessoal, manda pra gente a pergunta aí abaixo, tá bom? Que a gente vai responder por vídeo e continua acompanhando o nosso canal, que a sua pergunta pode ser a próxima a ser respondida. Beleza?